Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso amigo e irmão, em Nossa Senhora, que a luz suprema elimine todo mal de nossas vidas. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos nos concentrar em Jesus, mestre, amigo e irmão, nas forças infinitas do amor, para que tenhamos a dignidade, a correção, a vida infinita, que será para todos nós uma bênção, e nós nos libertaremos em nome de Jesus. Que assim seja. Namastê. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso amigo e irmão, em Nossa Senhora, que a luz suprema elimine todo mal de nossas vidas. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes.
E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos nos concentrar em Jesus, mestre, amigo e irmão, nas forças infinitas do amor, para que tenhamos a dignidade, a correção, a vida infinita, que será para todos nós uma bênção, e nós nos libertaremos em nome de Jesus. Que assim seja. Namastê. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso amigo e irmão, em Nossa Senhora, que a luz suprema elimine todo o mal de nossas vidas. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera:
Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos nos concentrar em Jesus, mestre, amigo e irmão, nas forças infinitas do amor, para que tenhamos a dignidade, a correção, a vida infinita, que será para todos nós uma bênção, e nós nos libertaremos em nome de Jesus. Que assim seja. Namastê. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso amigo e irmão, em Nossa Senhora, que a luz suprema elimine todo o mal de nossas vidas. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu
as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos nos concentrar em Jesus, mestre, amigo e irmão, nas forças infinitas do amor, para que tenhamos a dignidade, a correção, a vida infinita, que será para todos nós uma bênção, e nós nos libertaremos em nome de Jesus. Que assim seja. Namastê. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso amigo e irmão, em Nossa Senhora, que a luz suprema elimine todo o mal de nossas vidas. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros.
Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos nos concentrar em Jesus, mestre, amigo e irmão, nas forças infinitas do amor, para que tenhamos a dignidade, a correção, a vida infinita, que será para todos nós uma bênção, e nós nos libertaremos em nome de Jesus. Que assim seja. Namastê. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso amigo e irmão, em Nossa Senhora, que a luz suprema elimine todo o mal de nossas vidas. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos nos concentrar em Jesus, mestre, amigo e irmão, nas forças infinitas do amor,
para que tenhamos a dignidade, a correção, a vida infinita, que será para todos nós uma bênção, e nós nos libertaremos em nome de Jesus. Que assim seja. Namastê. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso amigo e irmão, em Nossa Senhora, que a luz suprema elimine todo o mal de nossas vidas. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos nos concentrar em Jesus, mestre, amigo e irmão, nas forças infinitas do amor, para que tenhamos a dignidade, a correção, a vida infinita, que será para todos nós uma bênção, e nós nos libertaremos em nome de Jesus. Que assim seja. Namastê.
Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso amigo e irmão, em Nossa Senhora, que a luz suprema elimine todo o mal de nossas vidas. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas